Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, tem um tempinho que eu não falo sobre Bonelli aqui no canal. Inclusive eu recebi algumas mensagens, alguns comentários do pessoal reclamando e com certa razão sobre isso. As pessoas dizendo, ô Alessandro, tem um tempo que não tem Bonelli, volta a falar sobre Bonelli. E eu fiquei pensando sobre isso e o seguinte, Bonelli realmente sempre foi, pelo menos desde que eu comecei a ler a Tax Gold lá, já tem um tempo isso, uma das prioridades do canal. Mas nos últimos 2 meses aí, eu tenho que reconhecer que acabou ficando um pouco de lado. Isso tem vários motivos, minha gente, mas o principal deles, e os outros giram em torno desse, é que eu tenho tido menos tempo de leitura. Eu tenho lido bem menos quadrinhos. E não só isso, as minhas leituras têm sido bem bagunçadas. Nem sempre eu estou conseguindo ler tudo aquilo que eu quero, então às vezes eu me programei para ler um negócio e acabo lendo o outro. E nesse contexto, nessa bagunça, nos últimos tempos eu acabei lendo mais gibis de super-heróis, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Enfim, tem muita coisa legal que eu queria ter lido e comentado que eu acabei não lendo e por consequência não apareceu aqui no canal. Mas as coisas estão se ajeitando aos poucos, estou ajeitando tanto aí minha rotina de leitura. Essa ainda está bem bagunçada, mas estou ajeitando um pouco a programação do canal. Aos poucos as coisas vão se encaixando e eu estou voltando a falar sobre Bonelli. Bonelli nunca foi embora, mas digamos que acabou não tendo o destaque que tinha aqui no Ministério dos Quadrinhos. Mas vamos lá, vamos falar de Bonelli e hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, o Fator Z. Bom, esse é um quadrinho Bonelli publicado no Brasil pela editora Script. Essa é uma história que é oriunda da revista Le Story. Le Story é o seguinte, é uma série da Bonelli que ela não tem personagem fixo, ela não tem gênero fixo, ou seja, cada mês pode ter uma coisa. Um mês pode ser terror, no mês seguinte ficção científica, no outro fantasia, no outro uma história policial. É como se fosse uma mensal de graphic novels. Isso teve uma sequência longa de histórias publicadas na Itália nesse modelo, nessa revista Le Story. Bom, no caso aqui em Fator Z, nós temos uma história de Le Story que tem como tema zumbis. A equipe criativa é o Giovanni Gualdoni e o Marco Bianchini. Bom, deixa eu mostrar, como eu falei, uma história de zumbis, preto e branco, como é bem comum na Bonelli. Eu cada vez mais gosto de preto e branco, já falei isso para vocês, e a Bonelli foi uma das grandes responsáveis por esse meu apreço pelo preto e branco. Mas entrando na história, vou mostrando os desenhos enquanto eu falo. As histórias de zumbis, elas costumam juntar dois fatores principais. O primeiro é a sobrevivência, essa luta pela sobrevivência. É alguém fugindo e enfrentando uma ameaça terrível. E a pessoa meio que se virando com aquilo que tem à mão. E tem aquelas situações que parece que a pessoa não vai conseguir, que é impossível sobreviver. E muitas vezes, em histórias de zumbis, o protagonista não consegue sobreviver. Enfim, essa luta pela sobrevivência é uma temática recorrente. A outra é uma reflexão sobre a natureza humana. Como é que é esse ser humano levado aos limites? Como é que seria o ser humano sem o conforto e sem as regras da civilização? O ser humano colocado naquilo que o Thomas Hobbes chamou de estado de natureza. E esse ser humano, além de estar sem os limites da civilização, ele está enfrentando ameaças, tem a sua sobrevivência colocada em xeque. Quem é o ser humano em situações extremas? Não raro, em histórias de zumbis, os verdadeiros vilões são os seres humanos. Os zumbis são uma parte do ambiente, a ameaça posta pelo ambiente. Vamos lá. As histórias de zumbis, normalmente, elas têm essas duas coisas, mas elas podem ter ênfases. E Fator Z claramente tem uma ênfase. Fator Z claramente é uma história principalmente dessa luta pela sobrevivência. Esse é o ponto principal aqui. A luta pela própria sobrevivência e pela sobrevivência daqueles que nós amamos. No coração da história está uma mãe à procura do seu filho. Esse acaba sendo um outro tema recorrente em história de zumbis também. Se a gente for pensar, o Walking Dead tem isso. Tem lá o Rick em busca da sua família. Bom, a história aqui começa com a praga de zumbis já em andamento.
O que nós temos no começo da história é Manhattan sendo evacuada. Ela vai ser evacuada no dia que a história começa. Nesse exato dia aqui que a história se passa, é o limite, é o dia da evacuação de Manhattan. E aí, a protagonista, ela trabalha numa empresa de TV, né? Numa emissora de TV. E ela, por um motivo, ela vai ficar desmaiada por um tempo. E quando ela acordar, Manhattan já vai ter sido evacuada. E, bom, não só ter sido... Na verdade, Manhattan não vai ter sido evacuada, né? Manhattan vai ter sido invadida pelos zumbis. Ela não sabe se a evacuação deu certo ou não. Bom, quando ela percebe, a cidade está tomada pelos zumbis e o filho dela está do outro lado da cidade. Ela sabe que o filho dela não conseguiu embarcar para ser salvo. Enfim, e o que nós vamos ver aqui é a jornada dessa mãe. Bom, o quadrinho ele traz vários dos clichês e dos lugares comuns das histórias de zumbis. Como eu mencionei aqui, a pessoa desmaiada, acordando, os zumbis já tomaram tudo. E essa história aqui ela poderia muito bem ser um episódio de uma série mais longa. O foco não é as sutilezas da trama, ou um grande enredo cheio de reviravoltas, ou desenvolvimento da personagem, não é nada disso. O foco é a busca, sobreviver e encontrar o filho. É isso que está aqui. Não dá para comparar, e seria muito injusto fazer isso, essa história aqui com histórias de zumbis mais longas, como, por exemplo, The Walking Dead. Não dá para comparar. The Walking Dead é toda a construção de um universo, os personagens têm tempo para serem desenvolvidos. Aqui não é isso. É uma história de tiro curto. E quando a gente olha assim, a coisa funciona. É como um filme de sessão da tarde ou uma temperatura máxima. A história ela tem começo, tem meio, tem fim, mas ela deixa pontas soltas para uma sequência. Ela poderia ser também o start de uma trama, aí sim, mais a lá The Walking Dead. A situação dos zumbis não é resolvida e esse nem parece ser o objetivo. O objetivo é mostrar um pequeno caso dentro de uma grande tragédia, dentro desse apocalipse zumbi. Isso dá o que pensar, minha gente, porque nós vemos o caso de uma mãe. É esse o ponto que nós vemos. Vemos o caso de uma mãe. Mas se a gente for pensar, todas as grandes tragédias, elas se encarnam em várias pequenas tragédias. E quando falamos de pequenas, não é porque elas são mais leves, mas porque elas são individuais. As grandes tragédias, elas são, nós pegamos assim números, né? Milhões de pessoas, milhares, centenas, mas na prática essas grandes tragédias são encarnadas em pessoas concretas. E nós só conseguimos ver a profundidade do que é quando nós vemos o micro, quando os números ganham rostos. Então, a ideia aqui é dizer, há um apocalipse zumbi e esse é um dos rostos que sofre com isso. Enfim, é uma história simples, é uma história que usa e abusa dos lugares comuns do gênero, mas que como uma one shot, como uma espécie de sessão da tarde, funciona bem. É isso. Tá aí o meu olhar sobre Fator Z, história que veio de ler história, essa série da Bonelli, publicada no Brasil pela editora Script, inclusive numa edição assim mais parruda, no sentido de mais elaborada do que a edição italiana. A edição italiana saiu no formato, aquele formato que sai em giro texto, Martin Mister, de Landói. A edição aqui saiu em formato grande, capa dura. Bom, tá aí o meu olhar sobre Fator Z e o meu compromisso. Não precisava nem fazê-lo, porque vocês sabem como é que eu gosto de Bonelli, mas meu compromisso não só de voltar a falar de Bonelli, mas de seguir falando bastante dessa editora aqui, que foi uma editora que chegou tarde no meu horizonte, mas que se fixou de maneira bem intensa. Estou louco para ler o novo volume de Dragoneiro, agora com 2 histórias por edição. Enfim, doido para ler as histórias do Dampir, saíram novas edições aí. O Martin Mister passou a ter mais páginas também, ainda não comentei aqui no canal. Enfim, aos poucos a gente vai ajeitando as coisas. Vou parando então por aqui, minha gente. Lembrar que tem esse quadrinho na Amazon, caso alguém tenha interesse. Eu vou deixar o link aí na descrição.
Bom, lembrar também de você de curtir, comentar, compartilhar, enfim, dá uma moral aí para a galera conhecer mais o Ministério e conhecer também mais o conteúdo Bonelli. Tem mais de uma playlist sobre Bonelli no canal. Tem uma sobre Tex, uma sobre Conhecendo a Bonelli, Descobrindo a Bonelli, perdão, que são sobre meus primeiro contato que eu tenho com alguma série da Bonelli, e tem uma de resenhas de Bonelli. Bom, enfim, tem bastante coisa de Bonelli aí. Vou parando então. Forte abraço e até o próximo vídeo.